Olá, queridos alunos, que bom nos encontrarmos mais uma vez para uma aula, né? Não é bem do jeito que nós queríamos, mas é do jeito que está dando para fazer agora. Nós vamos estudar hoje, começar a ver sobre o povo egípcio. Eu vou passar antes disso, vou passar para vocês a correção das atividades da semana passada, mas antes disso ainda eu convido você para que nós possamos iniciar essa nossa aula com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, nós vamos pegar aqui um pouquinho do material das atividades que nós estávamos vendo na última aula, né? Para nós começarmos, vamos iniciar fazendo aqui a correção das atividades da semana passada sobre Mesopotâmia, ok? Só colocar aqui um pouquinho para cima. Então diz assim, né? Observe as seguintes informações. Opa, desculpe, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Diz assim, observe as seguintes informações feitas sobre o Código de Hammurabi. Aí diz assim, o Código de Hammurabi notabilizou-se pelo princípio da retaliação, conhecido como Lei de Talião, resumindo na expressão olho por olho, dente por dente. Está certo. Né? Esse era o princípio do Código, né? Talião ou retaliação. A2. De acordo com os artigos, pode-se afirmar que o Código de Hammurabi não apresenta influência religiosa ou sobrenatural. Está errado essa questão, por quê? Eu não sei se vocês se recordam daquela questão que falava do rio, ali no texto que tem acima dessa parte que eu estou mostrando para vocês, que falava que se uma pessoa acusasse a outra, o rio decidia se a pessoa era inocente. É porque o rio, justamente, ele era considerado um deus, ok? Então, por isso que tem essa opção. Mas é uma opção errada, né? Porque a gente percebe que tinha influência religiosa. E a 3 diz assim, o Código de Hammurabi não oferece elementos para se estudar a cultura e a sociedade babilônica. O que está errado? Claro que oferece elementos. Né? Vamos lembrar, cultura é tudo aquilo que é a produção de um povo. Né? Então oferecia-se, evidentemente, a questão da cultura, coisas referentes à construção, às plantações, que nós vemos ali em cima, e vamos comentar também melhor na questão número 4. Então a questão que fica correta aqui é a questão número... apenas a 1 está correta, fica a letra A. A número 2 diz assim, cite um exemplo de retaliação presente dos artigos do Código de Hammurabi. Gente, uma questão simples da retaliação que a gente tem ali é a questão do princípio de que se você, por exemplo, matou, você deve morrer, ok? Você paga na mesma moeda, basicamente dessa forma. Enfim, você acusou uma pessoa, como tem ali na resposta que eu estou passando para vocês, você acusa uma pessoa propriamente, né, sem provas, e o rio absolveu a pessoa, volto a dizer, o rio era tido como uma divindade, então a pessoa que acusou deveria pagar com a vida. Alunos, eu sei que vocês aí podem estar parando o vídeo, né? Então, à medida que a gente vai passando aqui a correção meio rapidinho, vocês podem ir parando ali para vocês corrigirem ela. A número 3 diz assim, de acordo com os artigos, pode-se afirmar que durante o primeiro Império Babilônio havia igualdade social? Justifique sua resposta. Então, não havia, gente, né? Eu vou fazer diferente ao contrário do que o material aqui pegou, que ele pegou todo esse texto para dar essa argumentação. Eu prefiro dizer assim, que é só lembrar do princípio do homem livre e do escravo. Então, se tem a pessoa livre e se tem a pessoa escrava, então não havia igualdade social, ok? Acho que fica até bem mais simples da gente perceber isso com essa resposta que eu estou passando para vocês, bem mais objetiva, né? E aqui a questão número 4 diz assim, o Código de Hammurabi preocupava-se com a responsabilidade social. Opa, desculpe. Isto é, ele previa normas e penas em prol do bem coletivo? Justifique sua resposta. Sim, ele previa isso.
Por quê? Né? É só nós lembrarmos daquele caso que fala ali no Código de Hammurabi, se uma pessoa não cuidava bem do seu dique, o dique rompia e alagava a terra do outro, então a pessoa tinha que pagar, né, pelo prejuízo que o vizinho tinha. Tem a questão também dos construtores, que se caísse uma casa sobre uma família, a pessoa tinha a responsabilidade de pagar por essa casa. Então são esses casos aí. Muito bem, nós vamos para frente, ok, gente? Então nós vamos ver aqui, né, sobre a civilização do Egito. E qual é a língua falada no Egito hoje, né? Então é interessante, a língua falada no Egito hoje é a língua árabe. Por que é o árabe? Porque o Egito, embora seja uma das sociedades mais antigas do mundo, né, tiveram vários povos que dominaram o Egito. O Egito ele foi independente lá nos primeiros anos, né? Que ele teve uma cultura própria e história antiga que a gente costuma falar, que é o que nós vamos estudar aqui, mas depois ele teve várias invasões. Né? Uma das últimas invasões que teve no Egito, no caso, que acabou determinando essa questão da língua, se deu ali logo depois logo após a primeira metade do primeiro milênio da era cristã, quando os muçulmanos invadiram o Egito e acabaram, no caso, transformando o Egito numa nação majoritariamente islâmica. Ok? O Egito ele se localiza, gente, então ele se localiza nessa regiãozinha aqui que nós estamos vendo aqui, olhe, né? Essa regiãozinha que nós estamos vendo, que é basicamente aquilo que a gente conhece hoje como Egito. O Egito ele tinha uma divisão aqui, né? Primeiro, ele ficava nessa região do Crescente Fértil, que é onde está essa linha verde aqui, ok? Aqui, por que Crescente Fértil? Porque era uma região banhada por 4 grandes rios. Aqui o Rio Nilo, que banha o Egito, né? Até hoje, claro. Aqui o Rio Jordão, que nascia mais aqui ao norte e se dirigia ao sul até o Mar Morto. E aqui os rios Tigre e Rio Eufrates, que foi o nosso assunto da semana passada, que é a Mesopotâmia. Muito bem. Aqui tem uma coisa importante para dizer para vocês. O Egito, gente, antes da formação, então se perceba o seguinte, a vida no Egito, ela era aonde, gente? Ela era basicamente aqui onde tinha as margens do Rio Nilo, ok? Então era por aqui que o povo vivia. Então, nesse lado aqui, do lado oeste, nós temos deserto, e no lado leste temos também deserto. E antes do Egito se unificar, ele era basicamente dividido em 2 reinos. Opa, veio demais aqui a flechinha. Que era o reino aqui do Baixo Egito, que é essa região aqui, e o Alto Egito, que é essa região aqui. Ah, professor, mas isso está errado, né? Por que está errado? O Alto Egito não é aqui, o Baixo Egito não é aqui? Não, gente. Não confundam, né? Vocês já são alunos de ensino médio. Não confundam pontos cardeais com mapa de relevo. São 2 coisas diferentes. O norte não é para cima e o sul não é para baixo, ok? Nós confundimos isso porque a gente vem vendo representações cartográficas sempre dessa forma ao longo da escola. Mas lembrem, aqui nessa parte norte nós estamos perto do nível do mar, ok? E o rio ele sempre corre em sentido gravidade, ou seja, ele sempre vai descendo, né, para as regiões mais baixas. Ninguém viu uma cachoeira aí pulando de baixo para cima, né, porque não existe. Então o que nós temos é aqui essa expressão ela é correta. Baixo Egito porque é uma região baixa, Alto Egito porque é uma região montanhosa. Então o faraó Menes, mais ou menos pelo ano 3000, 3200, os livros eles variam um pouco essa datação aí, mas nós temos aqui então o que, gente? Nós temos o faraó Menes ele unificou esses 2 reinos do Egito, transformando, no caso, né, em um Egito apenas. Opa, desculpa aí. Né? Em um Egito apenas que ficou dando origem a uma dinastia de muitos faraós. Vamos para frente.
Opa, desculpe. Gente, quem não ouviu dizer essa célebre frase, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Da onde que veio essa frase? Essa frase ela veio de um historiador grego chamado Heródoto de Alicarnasso, ok? Por que que o Heródoto disse isso? Muito bem, o Heródoto, gente, ele foi é aquele mesmo grego que deu o nome Mesopotâmia para essa região. E o Heródoto, ele estudando o Egito, ele falou assim, ó, o Egito ele é um presente do Nilo, né? A palavra dádiva significa presente. Mas por que que ele disse isso? Ele disse isso pelo seguinte, gente, aqui nesse mapa que nós temos, ele é, na verdade, um mapa que também tem na apostila de vocês, na página 44. Só que lá na apostila de vocês, esse mapa está mais bacana. Por quê? Porque aqui traz os meses de fevereiro e março, e lá na apostila de vocês traz os meses também de agosto e setembro, como fica o rio. Então é por isso que eu fiz essa linha vermelha aqui, né? Essa linha quase reta vermelha, porque nos meses de fevereiro e março o rio está no nível baixo. E quando dá o ciclo de chuvas no Egito, dá uma grande cheia no rio, que ele sobe para essas margens aqui, e depois ele volta ao seu nível normal. Mas quando o rio está cheio, o que acontece, gente? Da região do Alto Egito, da região sul, vem muita folha de árvore, galho, animal morto, uma espécie de lodo que o rio traz, e ele se deposita nessas margens. E quando o rio baixa ao seu nível, o que acontece? Acontece que essas margens elas ficam férteis. E é nessas margens que ocorre que os egípcios fazem os seus plantios. Então é por isso que o significado da frase, o Egito é uma dádiva do Nilo. Claro, caros alunos, que essa frase ela não é uma frase totalmente correta. Por que ela não é uma frase totalmente correta? Porque seria correto a gente dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo, mas é também uma dádiva do seu povo. Por quê? Porque nós tínhamos povos que viviam às margens de rios de rios maiores do que o Nilo, como por exemplo aqui na região amazônica no Brasil, mas esses povos que viviam no Brasil não tiveram o desenvolvimento que tiveram os egípcios. Tá? Então não é só por causa do rio que o Egito se tornou grande. É por causa do rio? É, não temos dúvida. Mas ela não seria uma frase totalmente correta, ela seria uma frase incompleta, né? O Egito é uma dádiva do Nilo e também do povo egípcio. Okay? Vamos seguir adiante. Algumas características desse povo. Primeiro, gente, na questão da sociedade, né? Quais eram as características? Então, uma sociedade era uma sociedade estamental e marcada pela desigualdade. O que quer dizer uma sociedade estamental? Que haviam pouquíssimas mudanças sociais. Ok? Então, se você nasceu numa classe rica, você tem você segue geralmente vivendo por essa classe rica, e se você nasceu numa classe pobre, você segue uma vida por essa classe pobre. Okay? Então, quais eram os grupos, né, que compunham essa sociedade? Primeiro, no topo da pirâmide social estava o faraó e seus familiares diretos. O que é familiar direto? É a esposa, são os filhos. Okay? Haviam os altos funcionários e também os sacerdotes. Novamente, aqui nós vemos uma semelhança, gente, é muito parecida a pirâmide social egípcia com a pirâmide social da Mesopotâmia. Por quê? Porque ela segue mais ou menos o mesmo padrão. Então veja, nós temos os altos funcionários de Estado, ou seja, aqueles que trabalhavam diretamente para o faraó, e havia também os sacerdotes, ou seja, o que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes, eles pregavam sobre a religião, mas é bom, né, a gente lembrar que a religião egípcia aqui, ela falava que o sacerdote falava que o faraó era um deus. Nós já vamos ver isso um pouquinho para frente, na questão dos slides ali. Então, o que acabava acontecendo? Acabava acontecendo que o poder do faraó era justificado pelo sacerdote. Okay? Então, os sacerdotes justificavam o poder do faraó dizendo que ele era Deus. Então, o discurso religioso ajudava o faraó a ficar no poder. Mais ou menos assim. Aí nós vamos ter uma classe um pouquinho mais baixa. Os escribas, que eram aquelas pessoas que basicamente faziam um serviço de serviço de contabilidade do governo, tá bom?
os religiosos, né? Religiosos, assim, um pouco, numa hierarquia um pouco mais baixa, e os funcionários de Estado de menor importância, ok? Então, os altos funcionários ficavam mais acima, os baixos funcionários ficavam um pouco mais abaixo. Exemplo disso se dá no exército egípcio. Os altos funcionários do exército ocupavam cargos mais altos, recebiam mais. Os soldados, coitados, que tinham que lutar, recebiam menos, mas mesmo assim eles estavam numa classe mais privilegiada. Então, nós podemos dividir assim. Aqui nós temos os funcionários de Estado e aqui nós temos as pessoas livres, ok? Aqui os ricos, aqui os pobres. Bem, numa terceira camada, nós vamos ter então camponeses, que era o grupo majoritário que havia no Egito, ok? As pessoas que trabalhavam às margens do rio Nilo. Pastores, que se criavam naquela região alguns rebanhos, então muito comum naquela região ali do Egito, Oriente Médio, os rebanhos de cabras e os rebanhos de ovelhas. Os artesãos e pequenos comerciantes. Pessoal, aqui novamente, quero fazer uma observação. Quando se fala artesão aqui, por favor. Artesão, gente, não é o sentido do artesão como nós conhecemos hoje, né? Eu geralmente brinco na sala de aula falando assim, não é aquela pessoa que vive de fazer biscuit, né? Ou trabalhar com conchinha do mar, não é isso. Toda atividade, a atividade produtiva, ela era uma atividade artesanal, gente, ok? Então, principalmente a questão dos feitios de roupa e do feitio de calçado. Então, toda a roupa, todo o calçado que as pessoas faziam era por meio de uma produção artesanal, ok? E também aqui os pequenos comerciantes, né? Ou seja, pequenos comerciantes entravam nesse campo aqui também, né? Os egípcios vendiam seus produtos agrícolas para vários lugares. E aqui na base da pirâmide social nós temos os escravos, ou seja, escravos eram pessoas que não tinham direito nenhum. Assim como eu falei na aula sobre Mesopotâmia, é sempre bom a gente lembrar que escravo aqui não quer dizer o negro propriamente, ok? Nós confundimos muito isso com a escravidão no Brasil. Escravo são condições de trabalho. Basicamente, uma pessoa que trabalha e não tem direito à liberdade e não tem direito à propriedade, ok? Isso é a condição do escravo. Muito bem, aqui nós temos uma habitação egípcia, gente. Então, se nós formos dar uma olhada, então, habitação de uma família egípcia, diz assim, o terreno, né, espaços abertos e com árvores, conforme nós estamos vendo aqui, por causa do calor e da ausência de chuvas, ok? Então, o terreno era aberto por causa da falta de chuva que tem na região. Ah, professor, mas não dava as enchentes lá naquela região? Dava, mas geralmente as chuvas que davam, gente, era mais na região do Alto Nilo, ok? Mas na região da Núbia, ali no Egito, realmente era muito difícil a questão das chuvas. Cozinha. Geralmente as mulheres cozinhavam no quintal, ok? Então, e os cômodos fechados, né? Despensas ou abrigos usados durante as tempestades de areia. Então, essas regiões aqui eram usadas mais quando dava tempestade de areia, não por causa da tempestade d'água. São coisas, as curiosidades do deserto, ok? Vamos seguir adiante. Muito bem, gente. Dentro da questão política, nós vamos ter então aqui a questão do faraó, né? Então aqui nós temos uma imagem, né, da máscara mortuária do faraó Tutankhamon, né, que foi um achado arqueológico dos mais importantes aí dos últimos tempos. Então o faraó, gente, ele era um líder político e religioso, considerado um deus vivo. Olha, quando a gente fala líder político e religioso, aqui está se falando do que? De um governo teocrático. O que é isso? A palavra teocracia é uma palavra de origem grega, que vem de teo, Deus, e cracia, poder. Ou seja, quando a classe religiosa está no poder, uma coisa mais ou menos assim, ok? O faraó, no caso, ele era considerado um deus vivo, filho do deus Sol. Então, ele estava no topo da pirâmide social. Além dele ser político, ele era um deus. Então, você não podia questionar o cara de jeito nenhum, né? Ele exercia rígido controle sobre a produção e a cobrança de impostos. Ou seja, porque você não estava dando aquilo ali, pagando aquilo apenas para um rei, era para o Deus.
seu poder real, ou seja, seu poder de rei, era praticamente limitado, ok, gente? Não quer dizer que poder no sentido que a gente vê hoje em filme de ficção, né? Não é nesse sentido. No sentido que a ordem dele podia ir, ia, e se cumpria, e se fazia. E diz ali aquilo que eu já comentei com vocês na questão da sociedade. Ele era auxiliado pelos sacerdotes e pelos funcionários administrativos, né? Os caras que ganhavam dinheiro lá trabalhando para o faraó e ficavam muito bem naquela situação, então eles acabavam, né, fazendo o trabalho deles e era o ganha-pão deles e eles faziam isso, né, do jeito que eles achavam correto naquele tempo. Muito bem. Aqui, então, dentro da questão da economia, gente, nós vamos ter três coisas que se destacam, né, conforme está ali aqui no ladinho, né, agricultura, comércio e manufatura. A agricultura, gente, ou seja, a agricultura era a base econômica dos egípcios. As plantações, a colheita que eram feitas às margens do rio Nilo, que os camponeses pagavam impostos, sustentavam os templos e o palácio, e boa parte também dessa comida era vendida para outros países, né? Por exemplo, os fenícios, nós vamos estudar os fenícios na próxima unidade, né? Os fenícios, eles costumavam comprar também dos egípcios, ok? Então aqui nós já estamos entrando na questão do comércio, né? Os excedentes agrícolas que vinham. Então, geralmente, essas questões. E claro, os fenícios também, eles, só pegando os fenícios, poderia pegar outros povos também, mas aqui os fenícios também eles ofereciam outros produtos, né, aos egípcios, né? Aqui nós temos, né, um exemplar aqui no caso, né, de um colar egípcio feito na época antiga. E a questão também da manufatura. A manufatura também que produtos feitos à mão, gente, ou seja, o artesanato, ok? Que também era uma prática, né, que havia no meio da sociedade egípcia. Dentro da questão da religião, gente, a religião no Egito, como que ela funcionava? Bem, então aqui, gente, nós temos uma representação do deus egípcio Anubis, ok? Que era um dos deuses mais temidos no Egito. Então o faraó, gente, na religião ele era visto como um deus vivo, ok? Extremamente poderoso, né? Filho do deus Sol, não era questionado, né? Não podia ser questionado, porque a palavra dele era de rei e de Deus. A religião egípcia ela era politeísta. O que quer dizer isso? Acredito que vocês já sabem o significado dessa palavrinha, né? Poli, vários, teísta, crenças, vários deuses. Os egípcios eles acreditavam em vários deuses. É o mesmo sentido do de polissílabo, né? Então, várias sílabas, aqui é vários deuses, né? No mesmo sentido de poligamia, né? Várias mulheres, os casamentos antigos, como eram. Então, aqui eram vários deuses, eles acreditavam em vários deuses. A religião egípcia também, gente, ela era antroposomórfica, ou, como está aqui, antropozoomorfismo. O que é esse palavrão, gente, da religião egípcia? É o seguinte, a palavra antropo vem de homem, zoo, animal, né? O que você vai ver num zoológico, né? Animais. E morfismo é forma. Então, os deuses egípcios, gente, eles possuíam tanto forma humana, como era o faraó, possuíam forma animal, por exemplo, como o gato, o crocodilo, a serpente, e possuíam as duas juntas, formas humanas e animais, como o deus Anubis que nós vemos aqui, com um corpo humano e uma cabeça de animal. Mistura de forma humana com forma animal. Antropozoomorfismo. Também tem a esfinge, né, que é bastante conhecida, que é uma imagem antropozoomórfica, né? Tem o corpo do leão e a cabeça de uma pessoa. E aqui, diferente dos babilônios, no caso, os egípcios eles acreditavam na vida após a morte. Ok, gente? Então, isso aqui é um dos pontos fundamentais, no caso da questão da religião egípcia. Ok? E vai ser aqui por onde nós vamos parar hoje.
tá bom, gente? Então, na próxima aula remota, nós continuamos aqui, não vamos dar sequência porque ela está já bastante, né, bastante adiantada na questão de tempo, aí nós já passamos de 25 minutos de aula. Nós encerramos por aqui, na outra aula nós continuamos. Então é isso, tá bom? Um bom final de semana para vocês, Deus abençoe.